De janeiro a junho eu li 24 livros e eu vou contar pra vocês o que eu achei deles. Oi vocês, eu sou a Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livraneiros. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram todas as minhas leituras de janeiro até junho e vou dar minha opinião sobre elas e falar um pouquinho, mas como foi muito livro eu não vou conseguir me estender muito. Até porque eu não lembro, né? Eu fecho o livro e já esqueço tudo que eu li. Mas a maioria dessas leituras já tem vídeo aqui no YouTube Shorts, ou no TikTok, ou no Instagram, então vai na rede que você preferir pra poder assistir. E aí, a partir de julho, eu vou começar a fazer lidos do mês, bonitinho, vlogs, resenhas, etc. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá. Eu vinha de 2 anos não lendo direito, né, pro meu padrão. Até hoje tô meio esquisita, mas esse ano dei uma boa melhorada. Comecei o ano com uma releitura pra ver se dava um grau de fato, que foi A Empregada, da Freida McFadden, pra poder assistir o filme. Eu acho que fui uma das últimas pessoas a assistir o filme, mas tava de férias, fui viajar, não sei o quê. Só que eu tô aqui com o livro físico, mas a releitura eu fiz pelo audiolivro. A minha primeira leitura foi no físico, tá até marcadinho, mas essa releitura foi no audiolivro. E bom, Freida McFadden, thriller, como eu já conhecia a história, não foi tão assim, né, obviamente. E é interessante de fazer uma releitura que você revisita a história com um olhar diferente, né, porque você presta mais atenção em outras partes, já que o que vai acontecer de fato não é tão importante mais. Então eu acabei abaixando a nota. Na primeira vez eu dei 4,5 estrelas, dessa vez eu dei 4 estrelas, mas é um livro que eu gosto muito e preciso continuar a série. Inclusive eu comprei o box digital, que tem os 3 livros, e eu paguei tipo R$10, então vou ler os próximos. Então, pra quem não sabe, esse livro aqui vai contar pra gente a história da Millie, que é uma garota que acabou de sair da prisão e ela mora no seu carro, ela não tem onde cair morta, ela não consegue arrumar nenhum emprego, sendo que isso é uma condição pra sua condicional, pra ela poder estar fora da cadeia. Até que ela recebe a oportunidade de trabalhar com uma família, né, sendo a empregada dessa família, que é composta por uma esposa, um marido e uma criança. Só que ela não sabe que essa casa esconde umas coisas meio sinistras, uma história meio bizarra e uma mulher aparentemente muito cretina ali. Sei que muita gente não gosta, sei que ele tem várias questões. Nessa segunda leitura, inclusive, eu percebi o quanto que é um livro, tipo, muito baseado em rivalidade feminina. E não vai ser só nesse livro que eu vou falar sobre isso, da Freida, inclusive. Mas, ainda assim, eu gostei. É aquela coisa, né? Tem coisas que eu vou relevar, tem coisas que eu não vou relevar, como vocês vão ver outros livros dela que vão passar por aqui. Mas esse aqui eu gostei bastante de novo. Daí, ainda em janeiro, o meu clube do livro estava lendo O Namorado, então eu li também, obviamente. E esse foi um livro bastante complicado pra mim. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Esse livro aqui vai contar pra gente a história dessa personagem, que ela é muito burra, e aí isso já me irrita. Mas basicamente tudo que ela quer pra vida dela é um namorado. E basicamente a gente fica 90% do livro sem ver ela indo trabalhar, por exemplo, porque ela fica só em função de namorar. Mesmo quando coisas horríveis acontecem, ela está muito focada em arrumar um namorado no aplicativo. Mesmo quando aparentemente tem um assassino em série à solta, ela tá muito mais preocupada em arrumar um namorado, bem como as suas amigas. E aí isso me estressou um pouco, apesar de ser uma história que é muito intrigante, você vai lendo, você vai ficando envolvida e tem reviravolta e tudo mais. O final eu achei meio vibe novela mexicana e pra mim o plot foi um pouco tipo, não fez muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem, né? Foi uma experiência ok. Depois disso, eu li O Senhor Dinossauro e a Secretária, que eu já falei aqui na tag dos 50%, que foi um livro que eu gostei bastante, me surpreendeu. Eu não estava dando nada pra ele. Ele é um livro que é um monster romance, e ele se passa em um universo onde o meteoro, que na vida real, né, extinguiu os dinossauros, na realidade acabou só fazendo com que eles ficassem super inteligentes e evoluíssem mesmo. E agora estamos falando de dinossauros humanoides, inteligentíssimos, usam ternos, são donos de empresa e tudo mais. Então a gente tem a nossa protagonista, que ela é uma humana, e ela vive nesse continente que é dominado pelos dinossauros, em uma posição ali de secretária. E ela, inclusive, tem problemas financeiros, aquela coisa, aquele clichê que a gente tá acostumada a ver. E ela é secretária do CEO dinossauro, o Rex, Naldo Rex. E ela é apaixonada pelo Rex desde o primeiro dia que ela o viu, só que ela é uma humana, o que ela teria a oferecer para ele? Até que um dia ele propõe pra ela que ela se torne a noiva falsa dele, pra ele poder assumir ali a presidência da empresa do pai dele. Eu amo, é muito divertido esse livro. E aí começa a história. Ele é um livro curtinho, é um clichêzão, assim, dá pra você imaginar a maioria das coisas que vão acontecer. É um livro mais 18, ele tem cenas hot. Foi uma leitura que me surpreendeu bastante, foi muito divertida. Tive algumas questões, como eu falei, o livro é bem curto, então eu senti falta de algumas coisas, algum aprofundamento, principalmente no relacionamento dos protagonistas, mas eu gostei e dei 3 estrelas pra ele. Inclusive eu devia trocar, né, dar 3 estrelas pro namorado e 3,5 pro Senhor Dinossauro, porque
muito superior. Daí veio fevereiro e eu não consegui finalizar nenhum livro. Comecei vários, mas nenhum me pegava, nenhum me puxou assim. E não rolou, não li nenhum livro. Abandonei vários. Já em março eu fiz 5 leituras. E a maioria em e-book, inclusive. A primeira foi Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Esse é um livro que vai contar pra gente a história de uma menina ali nos seus 12 para 13 anos, em que ela está escrevendo o livro que a gente tá lendo. E no livro ela é escritora, né? Ela é uma escritora mirim. E ela é uma menina que ela é bastante solitária, ela não tem amigos e sofre bullying na escola, ela se acha esquisita, se acha feia e tudo mais. E a gente vai acompanhando ali esse ano na vida dela e no relacionamento dela com os pais dela, os pais que me estressaram profundamente, eu achei eles uns pais péssimos, assim. E ainda por cima, depois, quando aparece um outro adulto, que inclusive ela insere na vida dela, né, enfim. Coisa de criança eu não posso falar, que eu não vou falar o que acontece, que acaba entrando na vida dela e mudando tudo ali, né, enfim. Ai, muito legal esse livro. Eu dei 4 estrelas e meia, ele é muito bom. Eu quase chorei em alguns momentos, é assim, uma história bem singela, mas eu achei ótimo. E ele é curtinho, se eu não me engano, ele tem disponível para aluguel no Prime Reading, então vale a pena. Inclusive, todos os livros que eu tô falando aqui, eu vou deixar linkados aqui na descrição, lá na Amazon, então você consegue ir lá e conferir melhor o que eu tô falando. Daí eu li O Mafioso Dinossauro e a Espiã, que é a continuação de Senhor Dinossauro e a Secretária. E este livro foi, inclusive, melhor do que Senhor Dinossauro, porque ele é maior. E ele vai contar pra gente a história do Mafioso Dinossauro Salvatore Cornetone, que é um triceratops de uma família de mafiosos. Ele é o melhor amigo do CEO Dinossauro, o Rex. E no livro ele faz par romântico com a melhor amiga da nossa secretária do primeiro livro. A gente já viu esses dois personagens no primeiro livro e a gente já ficou, eu pelo menos, surtando porque a química deles era incrível e eles se odeiam. E, como eu falei, ela é uma espiã e ela recebe a missão de investigar ele, basicamente. E aí as coisas vão desenrolando entre os dois e eles têm uma química muito forte. E, como eu falei, esse livro ele consegue ser mais completo do que o do CEO Dinossauro, porque ele é um pouco maior. A autora também toma a liberdade de dar uma viajada maior em algumas coisas, mas eu gostei bastante e dei 4 estrelas. Daí eu li mais um da Freida McFadden e esse eu amei profundamente. Ele é o puro suco da rivalidade feminina, já vou até passar um pano aqui pra mim mesma, mas a professora pra mim é simplesmente incrível. Pra mim é o melhor dela, inclusive. E ele vai contar pra gente a história desta professora que está iniciando um novo ano letivo e que ela descobre no primeiro dia de aula que tem uma aluna na sala dela que ela fica meio assim, porque essa aluna tá envolvida numa polêmica do ano anterior que resultou na demissão do mentor da nossa protagonista, da nossa professora, que, se eu não me engano, o nome dela é Eva, porque na minha cabeça todo mundo se chama Eva nos livros agora. E que, supostamente, ela teria tido um caso com esse professor. O professor foi demitido, ela continua na escola, ela está sofrendo bullying, está sendo excluída e tudo mais. E aí a professora do título descobre que ela vai ser aluna dela e do marido dela. E aí esse casamento já não tá lá essas coisas, e ela começa a ficar muito preocupada de que essa garota possa gerar problemas pro marido. Claramente ela não tem um olho, né, um cérebro pensante pra raciocinar que se alguma coisa acontecer a culpa é do marido dela, mas enfim. E aí surge essa rivalidade feminina porque, de fato, essa garota se apaixona pelo marido da professora e as coisas desandam, assim, surrealmente. Mas, assim, gente, a forma como tudo nesse livro se conecta, a forma como a gente dá uma volta completa e o final é assim, ele é de explodir a cabeça, mas não é aquela explosão, porque assim, a Frida e o namorado, por exemplo, eu achei que ela quis explodir a minha cabeça e aí me estressou, porque ela só jogou. E neste livro não, meus amores, pra mim ela fez isso tudo perfeitamente, eu simplesmente amei. E aí tava obcecada por Freida McFadden, não estava pronta pra ir pra outro livro depois de ler esse, e aí eu peguei o Detento. E eu odiei esse livro, já vou antecipar. Este livro, eu acho que ele até tá no Kindle Unlimited. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto que ele é insuportável. Ele é extremamente repetitivo, eu li ele super rápido, se eu não me engano ele é curto, mas ele é muito chato. A personagem principal é muito burra. As reviravoltas são ridículas, não fazem o menor sentido, eu detestei. Nesse livro a gente vai conhecer essa personagem que, se eu não me engano, ela é enfermeira. Ela vai começar a trabalhar num presídio. Só que esse é o mesmo presídio em que o ex-namorado dela está preso. E ela ajudou, né, contribuiu com a prisão dele. Ele foi acusado de ter cometido um crime quando eles eram adolescentes, ali no final do ensino médio, que supostamente, né, ele teria matado 2 pessoas e atacado a nossa protagonista e mais o melhor amigo dela, um amigo dela lá da época, enfim. E beleza, né, só que ele foi preso e aí ela ocultou dele depois disso, né, eles nunca mais falaram e tudo mais, mas ela escondeu que estava grávida dele e que tem um filho dele. E aí agora que ela tá indo trabalhar nesse lugar, é a única coisa que ela deveria manter em sigilo, mas ela não mantém
ninguém porque ela é uma anta. A outra mulher lá do presídio fala pra ela, regra número 1, não fale nada sobre a sua vida pessoal para eles. O que ela faz no primeiro dia? Fala pra outro dos detentos que ela tem um filho. E aí, a coisa desanda cada vez mais. Né, filha? A partir daí a coisa só vai por água abaixo, porque obviamente ela não consegue simplesmente ignorar a existência dele, fingir que ele é só um detento comum. E também ela acaba reencontrando esse amigo do passado que eu mencionei. Enfim, gente, parecia que ia entregar muito, não entregou nada, me estressou profundamente, eu dei 2,5 estrelas. Em seguida eu li Depois da Caixa Preta, ele é um conto na realidade, que ele faz ali meio que um reconto do BBB. O nosso protagonista, ele entra no BBB, né, que não é o BBB, enfim, com a intenção de descobrir o que aconteceu com a namorada dele, que tinha entrado no ano anterior, só que ela saiu da casa totalmente diferente, então ele entra lá pra poder descobrir o que aconteceu, e assim, é meio bizarro. Eu gostei da história, mas, não sei, eu acho que eu esperava mais. Eu tava muito no hype do BBB, né, inclusive, então eu acabei dando 3 estrelas pra ele. Daí, começando abril, eu li o livro do Clube do Livro, que era Jogando no Seu Time, que eu tenho a edição física, mas eu não sei onde eu enfiei ela. Mas ele vai contar pra gente a história de 2 jogadoras de futebol. Uma delas já joga na seleção dos Estados Unidos e a outra está agora prestes a iniciar. E basicamente a que já é veterana é bem mal-humorada, bem impaciente, bem cri-cri. E a outra é toda alegrinha, toda hahaha, não sei o quê. E basicamente elas se apaixonam. Esse é o livro. Ele é um livro que também tem cenas hot, ele é mais 18, inclusive muito boas as cenas. Eu senti um pouco de falta de construção de algumas coisas, achei que chegou um ponto que a autora começou a colocar vários assuntos no meio da história e eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? E o futebol, por exemplo, ficou um pouco esquecido ali no churrasco. Então eu tinha algumas expectativas diferentes, mas é um livro bem legal. Inclusive ele vai ter filme, se eu não me engano. E eu dei 3 estrelas. Em seguida eu li As Esposas, da Tarryn Fisher, e fazia muito tempo que eu não lia Tarryn Fisher, então eu fiquei muito feliz. Inclusive eu fiz um mini vlog, né, no Reels, no Shorts, no TikTok, da minha experiência de leitura com esse livro, e ele foi um livro que pirou a minha cabeça. Eu não sabia se a personagem tava ficando maluca, se todo mundo era maluco, se eu tava ficando maluca, se a Tarryn Fisher era maluca. Esse livro vai contar pra gente a história dessa mulher, que ela vive um casamento não monogâmico. No caso, o marido dela é não monogâmico, ele já era antes e tudo mais. E tudo bem, e aí ele tem uma esposa pra cada dia da semana. E a nossa protagonista é a quinta-feira, né? E para as coisas funcionarem, as outras esposas não sabem nada umas sobre as outras, elas sabem que elas existem, mas só. Então ele tem o dia definido pra ficar com cada uma, tudo certinho, assim que tá funcionando. Até que um dia, a Quinta acaba encontrando num casaco dele um papel, se não me engano é de uma clínica, alguma coisa assim, com o nome de uma mulher, um endereço, o nome de uma mulher, e ela pesquisa e pela descrição ela percebe que essa mulher é a segunda. E aí, então, ela vai atrás da segunda, ela, enfim. E aí as coisas, galera, vão por água abaixo. É um livro surreal, é muito louco. Ele também tem ali os seus requintes de rivalidade feminina, mas olha o cenário que estamos construindo aqui, não é mesmo? Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Ele foi uma das minhas melhores leituras do ano, simplesmente muito bom. Eu amo a Tarryn Fisher, não tem jeito. Daí, abriu o mês de Páscoa, eu li Adocicados, da Jessie Oliver. Mais um Monster Romance, dessa vez com um coelho alienígena. Claro. Aqui nesse livro a gente vai ter uma protagonista que ela trabalha numa loja de doce, chocolate, enfim, que é a Delícias do Coelho, que pertence a essa família, da qual um dos membros é o nosso cara do marketing. Vocês estão vendo que eu não sei o nome de nenhum personagem, né? Eu esqueço totalmente. Então, beleza. Cara do marketing esse por quem ela é apaixonada, mas ela tem certeza que ele nunca vai olhar pra ela, né? Obviamente. Quem é ela na fila do pão? Porém, as coisas podem mudar de figura, meus amores. Mas o que ela não sabe é que o nosso cara do marketing é, na verdade, um coelho alienígena de seus 2 metros, que está apenas numa, né, facezinha de humano, né? Visual humano. Porém, com a Páscoa se aproximando, ele tá correndo risco ali de ficar preso na sua forma alienígena pra sempre, e isso não vai ser legal, porque o planeta deles não existe mais, então ele não teria pra onde ir, né? Além do circo, talvez. E como que ele evita voltar à sua forma humana no dia da Páscoa, até o dia da Páscoa, né? Pois é, meus amores, é babado. Esse é um livro super gostosinho, rápido de ler, engraçado, divertido, bem legal. E eu dei 3,5 estrelas pra ele. Daí em seguida eu li esta bomba atômica. Terminei de ler, né, enfim. Eu tô aqui com o livro físico só meramente ilustrativo, porque eu li no físico, sei lá, até aqui mais ou menos.
Isso é metade do livro? Olha! Metade do livro! Mas depois eu fui pro audiolivro, porque senão eu não ia conseguir. E eu só queria terminar mesmo. E eu fiquei muito triste de não ter gostado, porque essa capa é muito bonita, por isso que eu nem desfiz dele ainda. Porque, muito bonitinho. Mas enfim. Este livro aqui, ele vai contar pra gente a história de duas mulheres que são um casal. E elas compram uma casa velha e elas vão começar a reformar e tudo mais. E um belo dia, uma família de 4 pessoas, um homem, né, o marido, a esposa e 2 filhos, tocam a campainha. A Ivy está sozinha em casa. Viu por que eu acho que toda personagem chama Eva agora? Ivy, Eva, enfim. A Ivy está sozinha em casa quando eles tocam a campainha e falam: Oi, tudo bom? O meu marido aqui já morou aqui nessa casa há muitos anos atrás. Será que a gente pode mostrar para os nossos filhos? E ela deixa! E eles nunca mais vão embora e começa um inferno na vida dela. Coisas estranhas começam a acontecer, a janela mudando de lugar, cômodo que desaparece, enfim. Um monte de coisa começa a acontecer, sem explicação. Sem explicação mesmo, tá? Essa é a minha principal questão com esse livro. Não tem nenhuma explicação nunca. A única forma de eu conseguir terminar o livro foi, eu já tinha tido, esse tinha sido o livro de novembro do meu clube do livro, e aí a galera leu, eu não terminei, e discutiram e falaram sobre teorias e tudo mais. Tem um monte de vídeo sobre teorias na internet, e a galera leu, foi atrás, pesquisou, e eu não tenho o menor saco pra fazer isso. Então eu adotei uma das teorias que elas comentaram no dia como se fosse verdade, segui com ela até o final do livro, e só assim pra eu conseguir suportar o que é este livro aqui. Mas de fato não há nenhuma explicação. Esse livro, na realidade, ele é como se fosse um jogo, né, do autor com o seu fã-clube, enfim. Então, eu nem dei nota, eu deixei baixo. Muito ruim. Tipo, a escrita é boa. Eu até bati o olho aqui e atrás tem um blurb da Frida McFadden falando que é um dos livros mais assustadores que ela já leu. E realmente, assim, tem uns momentos que você fica muito tenso e tal, não sei o quê. Mas, não vale a pena não, galera. Pelo amor de Deus. Em seguida, eu reli O Acordo, também por audiolivro. A edição física está aqui somente por, né, meramente ilustrativo. Eu tinha lido ele em 2020, inclusive tem vlog aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. E assim, digamos que eu gostei menos do que eu gostei em 2020. Mas porque eu acho que eu realmente não estava na vibe, aí eu só queria ler por causa da série, acabou que eu nem assisti a série. Sei lá, eu não acho que eu me ligo mais muito nesse tipo de romance, jovem adulto, de tipo, faculdade, sabe? Eu gosto de uma coisa um pouquinho a mais, sabe? Que é o momento que eu tô vivendo. Agora eu tô mais adultinha, eu acho, né? Mas, sabe, eu gosto do jovem adulto que, sabe, tá morando sozinho, uns negócios assim. E não, tipo, fraternidade, festa da faculdade, não sei o quê. Então, aí eu não consegui me ligar tanto assim. Eu também tive problema com a abordagem da questão do estupro aqui nesse livro, enfim. Então, dessa vez não funcionou tanto quanto da primeira vez, que eu fiquei realmente muito surtada, que eu amei demais e tudo mais. E aí eu dei 3 estrelas e meia. Eu acho que da primeira vez eu dei 4,5 ou 4. Não me lembro. Em seguida eu li Imagens Estranhas do Ukeitsu, também pro meu clube do livro. E este daqui tá cheio de marcações, porque ele é um livro bizarro, e aí eu ficava fazendo vários comentários. E também porque eu já tinha começado a ler outro livro do autor e eu nunca consegui terminar. Então todos não, mas boa parte dos marcadores laranja que estão aqui são, na verdade, post-its desses de papel que dá pra escrever. E aí quando eu não sei se eu vou querer, que eu vou gostar do livro, eu anoto as coisas no papel ao invés de anotar direto no livro, porque aí se eu quiser desfazer depois, não está escrito. Então, esse livro aqui, ele basicamente vai contar pra gente 3 histórias que elas vão se cruzando no decorrer, né, até eu chegar no final. Mas, basicamente, ele começa com a história de um cara que encontra um blog em que um outro cara contava ali, né, compartilhava as coisas da sua vida, que nem tinha blogs nos anos 2000, e ele tava compartilhando a sua vida com a sua esposa, e aí ela descobrindo que tava grávida, e a gravidez e tudo mais, só que aí, do nada, ele para de atualizar esse blog, e ele fala que descobriu um segredo sombrio sobre a pessoa que ele mais amava, e que ele não consegue perdoar aquela pessoa e tudo mais, enfim. E aí, ele deixa apenas esses posts, né, e nesses posts tem vários desenhos da esposa dele. Então aí o nosso personagem principal da primeira história começa a investigar o que aconteceu e assim. Eu gostei muito das histórias. Se eu parasse pra contar as 3 histórias aqui pra vocês, vocês vão achar incrível. Mas eu tive alguns problemas com a construção, de fato. Eu achei algumas coisas muito rápidas, algumas coisas muito convenientes, muito fáceis, sabe? Então, por isso que eu não dei uma nota tão incrível, por isso que eu não amei tanto. Mas eu dei 3 estrelas e meia. E é uma história que eu acho que vale a pena conferir. E aí chegamos em maio, que foi o mês que eu li 7 livros. Ai,
uma máquina de leitura, que saudade. Agora eu tô sofrendo tanto nesse mês pra ler alguma coisa. E eu comecei lendo Ecos da Floresta, que também foi uma das minhas leituras preferidas desse ano. Sempre que tiver a oportunidade eu vou estar falando sobre esse livro. Que ele é um suspense misturado com drama familiar. Eu acho que ele é até mais focado na parte do drama familiar. E ele vai apresentar pra gente essa família que coordena, né, que é dona deste acampamento, que é o acampamento Emerson, e que anos atrás, um filho dessa família, né, porque eu tô falando família, mas não é tipo assim, o pai, a mãe, filhinho e filhinha, não, são gerações de família. Então, né, digamos que a segunda geração dessa família, sei lá, que tá viva, é um casal. E aí eles têm um filho, e esse filho desapareceu no acampamento e nunca mais foi visto. Isso virou uma questão no acampamento, tipo, virou um tabuzão e tal. E agora, anos depois, acho que 15 anos depois, eu não sei, a outra filha, nova filha mais nova, né, deste casal, quer passar o verão no acampamento, vai e também desaparece. Eita, que sorte! Então aí a gente vai acompanhando tanto a investigação, né, pra ver o que aconteceu e tudo mais, como também o ponto de vista de todo mundo que existe nesse acampamento, pra gente poder ir construindo, né, o cenário completo, montando esse quebra-cabeça pra ver o que de fato aconteceu. E eu simplesmente amei, porque, como eu falei, eu acho que ele é muito mais um drama familiar do que um suspense, então eu entendi isso e eu amei. Eu amo dramas familiares, amo essas questões assim complexas de como funciona a dinâmica da família e tal. E nesse livro também tem questões de gênero e classe muito fortes sendo abordadas. Ai, eu amei. Eu li ele no livro Viajante do Clube do Livro, por isso que eu não tenho ele físico, mas eu provavelmente vou comprar o livro físico, porque ele é muito bom. Depois eu fiz mais uma releitura, eu estou relendo bastante coisas esse ano. E a minha próxima releitura também foi pra ver um filme que foi 15 Dias, do Vitor Martins. Eu amei o filme, inclusive, galera, assistam. Se vocês ainda não viram, dia 19 de agosto vai estrear na Netflix, então confiram, é maravilhoso, tô doida pra reassistir. E 15 dias, gente, já tem vídeo aqui de 10 anos atrás, praticamente 9 anos atrás, e eu amo 15 dias, é um livro assim que por mais que eu nem esteja mais na fase, que eu não me identifique mais com esse tipo de livro, eu não tenho como dar menos do que 5 estrelas pra essa história, porque ela é uma história belíssima. Aqui a gente vai conhecer o Felipe, que é um garoto gordo e que sofre bullying na escola e tudo mais, e tudo que ele mais quer agora, que vai entrar de férias, é ficar de boa, jogando os jogos dele, dormir até tarde, enfim, curtir as férias do jeitinho dele. Porém, quando ele chega em casa, no último dia de aula, ele descobre que a mãe dele convidou o seu vizinho Caio, por quem ele tem um crush, pra passar 15 dias das férias ali na casa deles, porque os pais dele vão viajar e tudo mais. E o Felipe surta, porque o Caio é o crush dele e porque agora acabou o sonho das férias perfeitas. Ou será que não? Eu amo esse livro. Ele é um livro de romance jovem, ele é maravilhoso. Ele fala sobre questões como gordofobia, sobre homofobia, sobre aceitação. Ai, autoestima, é tudo pra mim. É maravilhoso e ele é super curtinho. E a maior parte dele também eu escutei pelo Esquilo. Em seguida eu peguei pra ler Keeping 13, que é a continuação de Binding 13, segundo volume da série Boys of Tommen, da Chloe Walsh. No ano passado, eu já tinha lido Binding 13, inclusive tem um vlog aqui no canal, eu gostei muito desse livro, eu vou deixar linkado nos cards desse vídeo. E na época eu ainda cheguei a começar Keeping 13, só que acabou que eu não continuei e fui ler outras coisas. E aí eu fui ler e eu me decepcionei bastante. Esse livro aqui é a continuação, né, então eu não vou contar o que acontece, mas essa é uma série jovem, ela é em slow burn. E aí, então, são livros grandinhos e tudo mais. E esse segundo livro me decepcionou bastante, na realidade, porque eu achei... A escrita melhorou, mas só. Eu achei que a capacidade da autora de construir a história ficou um pouco comprometida e ela ficou em looping, se repetindo o livro inteiro pelas, sei lá, quantas páginas que ele tem. E até as partes emocionantes eu já tava meio, tá bom, tipo, não sei se foi tão bem construído quanto eu tava imaginando, quanto o povo do TikTok me vendeu. Enfim, mas no geral, assim, a história é boa, mas o desenvolvimento penou um pouco. Então eu acabei dando 3 estrelas pra ele, porque podia ser bem melhor, podia ser bem menor, e as coisas seriam mais felizes. Pra mim, no caso, não pros personagens. Depois eu li outra decepção, que foi O Risco. Todo mundo está amando esse livro, essa série, inclusive, e eu estou me perguntando se eu sou o problema. Já diria Taylor Swift, né? Porque, assim, este livro, ele é o primeiro de uma série, e essa série é super hypada, todo mundo está obcecado, todo mundo está amando e eu não gostei. A gente tem aqui a nossa protagonista, que é uma mulher extremamente traumatizada e é uma serial killer. E ela está matando homens que fizeram mal pra ela e pra família dela no passado. Só que um belo dia ela cruza com um agente do FBI e ela se apaixona por ele, eles se apaixonam e tudo isso acontece
em menos de 200 páginas. E eu achei muito mal construído. Tem cena hot e eu achei muito ruim a cena. Sim, é tipo, como é que eu posso falar sem ser muito gráfica, muito explícita? É tipo, é a coisa naquilo e pronto, acabou. Uau, vimos estrelas os dois. Ai, não gostei. E aí, eu tô curiosa pra continuar a série, inclusive, porque provavelmente eu vou ler em inglês porque tem no Kindle Unlimited. Porque eu tô curiosa pra ver o que acontece. Os livros, teoricamente, eles eram pra ser um livro só, né? Um grande livro, que são 5 livros, eu acho, de 100 e pouquinhas páginas, 200 páginas. Então tem um final que puxa você pro próximo livro, mas assim, os personagens principais não gostei, não achei nem um pouco assim, não me fez acreditar, sabe, na história. Enfim, não rolou. Depois eu li Eu Que Nunca Conheci os Homens, terminei de ler, na verdade, porque eu já tinha começado no mês anterior e não tava rolando. Tava com muita expectativa pra ele também. A maior parte dele eu acabei escutando no audiolivro também, senão eu não teria terminado, porque eu achei ele meio chato. Essa é a palavra, não tem muito o que evoluir. Que é a história de 40, se não me engano, mulheres que estão presas em um porão. Elas são vigiadas por guardas, elas são alimentadas ali, enfim, mas elas não sabem o motivo, ninguém fala pra elas não podem se tocar, elas não podem várias coisas. E o tempo tá ali passando, elas não sabem que dia é, quantos dias elas estão lá, etc. E a nossa narradora é a mais jovem, ela chegou nesse porão quando ela era criança. E ela não conhece muitas coisas sobre o mundo. E basicamente a história vai toda rolando no ponto de vista dela. Isso é basicamente uma distopia, digamos assim. Só que, como é que eu posso dizer? Ele não me entrega nada. É isso. Ah, é pra você refletir. Não vou. Não vou refletir sobre nada. É isso. Foi 3 estrelas. Depois eu li Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Também foi meu clube do livro. E esse foi um livro que eu fiz várias marcações. Ele é um livro que ele fala pra gente sobre essa personagem que é a Cida, que um belo dia ela aparece sendo desenterrada. Ela acorda e ela está sendo desenterrada de uma cova, porque aparentemente ela estava morta, mas ela voltou dos mortos. E aí ela precisa entender o que tá acontecendo, quem ela de fato é. Então essa é uma história muito sobre identidade, memória e tudo mais. E eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo não gostei tanto quanto eu esperava. Então eu acabei dando 3 estrelas e meia pra ele. Depois, minha última leitura de maio foi 23 Minutos, do Valdson Souza. Esse livro aqui que me surpreendeu bastante. Ele é um suspense nacional e ele tem ali toques de afrofuturismo. Ele vai contar pra gente a história do Hugo, que é um jovem negro, que na véspera do seu aniversário de 18 anos, acaba sendo morto. Supostamente numa tentativa de assassinato, mas ironicamente o bandido deixou a bicicleta dele, que era a única coisa que ele poderia querer roubar. E deixou a arma do crime com o Hugo. Só que 23 minutos depois ele acorda numa casa próxima ali, abandonada, como eu falei, com a arma do crime e com a sua bicicleta. Ele acaba recolhendo tudo e indo embora, e inclusive não há nenhum sinal de que ele morreu. Não tem marca de tiro, a roupa dele tá com sangue, mas só. Ele acha que tudo não passou de um sonho, uma ilusão da cabeça dele. Porém, no dia seguinte, no mesmo horário, ele morre, supostamente da mesma forma, só que não tem arma, enfim, ele só sente os tiros da mesma forma que ele sentiu na noite anterior e morre. E 23 minutos depois, ele tá vivo de novo. Tem sangue, mas não tem tiro e não tem outra pessoa. Ele, inclusive, estava no quarto dele, se não me engano. Então, esse ciclo começa a se repetir, deixando o Hugo cada vez mais desgastado física e mentalmente, enquanto ele tá ali terminando o ensino médio e tentando descobrir o que é que tá acontecendo e como que ele faz para acabar com esse ciclo de violência em que ele tá inserido. Esse livro, assim, me surpreendeu muito, ele é super curtinho. Eu acho que eu gostaria mais dele se ele tivesse sido um pouco mais adulto, né? Não fosse ali ensino médio, não sei o quê. Mas o autor aborda outros temas aqui que são muito legais e que eu entendi que a faixa etária influenciava, né, por conta disso. E também porque ele se baseia aqui numa estatística real, que é que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Quer dizer, era, agora é menos ainda. Então ele aborda ali temas como a questão da descoberta da sexualidade, obviamente toda a questão de raça, né, homofobia, essa parte do futuro, de saber o que você vai fazer da sua vida e como que funciona isso para pessoas negras, para pessoas que estão ali numa vulnerabilidade e tudo mais. Muito legal, muito bem abordado. Essa edição que eu tenho aqui é a da Tag, mas tem uma edição já publicada pela HarperCollins e ele tá disponível tanto no Kindle Unlimited como também na Audible, audiolivro. Inclusive eu escutei a maior parte do livro no áudio e depois eu passei as marcações pro livro físico, porque foi muito rápido, assim, eu comecei num dia, terminei no outro, então... Daí chegamos em junho e eu fiz 3 leituras também na base da oração, do sacrifício, da dor suprema. A primeira delas foi O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Esse livro aqui, eu curti a experiência de ler ele. Ele é um livro de suspense e ele conta pra gente sobre esse protagonista que volta pra sua
terra natal, né? A cidade onde ele cresceu, de onde ele foi embora por conta de questões homofóbicas, porque é uma cidade extremamente religiosa. Mas ele acaba voltando depois que ele descobre que o seu melhor amigo e amor de infância, né, morreu. E supostamente foi um suicídio, mas a esposa desse cara acha que não foi, então ela vai atrás do nosso protagonista pra levar ele até a cidade pra descobrir o que aconteceu. Porque esse cara, que se chamava Romeu, ele era filho de um líder religioso ali daquela região e ele morreu interpretando Romeu durante Romeu e Julieta. Só que na verdade era Romeu e Júlio, era uma releitura ali LGBT da peça de Shakespeare. Então, quando ele volta para essa cidade, ele decide investigar, ele é jornalista, então ele começa uma investigação, e ele tem que lidar tanto com o que ele pode descobrir acerca da cidade, enfim, como também sobre o seu próprio passado, e ali bater de frente com as questões familiares, principalmente. Então esse é um grande drama familiar também, que eu gostei bastante, mas a resolução, a resposta de tudo, é uma coisa que eu não curto tanto, aí eu acho que o autor me perde um pouco. Não é que eu não curto isso especificamente, mas eu não sei explicar. Digamos que é uma categoria de coisa que eu não gosto muito, que vai muito pro macro, e aí eu já acho que resolver isso fica muito fora do, sabe, da alçada do protagonista, e aí me perde um pouco a história. Mas é um livro super bem escrito, a escrita do Volpe é maravilhosa. Senti também que tiveram algumas pontas soltas, e é justamente isso que eu tô falando, que a coisa que é a resposta é muito enorme pra resolver, uma pessoa resolver no final, assim, sabe? Então acabam também acontecendo algumas coisas que são meio convenientes pro personagem, etc. Enfim, poderia ter gostado mais, mas foi uma boa experiência também, e eu dei 3,5 estrelas pra O Beijo do Rio. Depois eu li um quadrinho no Kindle, que foi o Ninguém Vira Adulto de Verdade. Esse eu li em inglês, e foi simplesmente porque há muito tempo eu queria ler, só que eu nunca quero comprar, e aí eu vi que tinha no Kindle Unlimited em inglês, eu peguei e li, e foi isso. Mas ele foi menos do que eu tava esperando. Eu não sei exatamente o que eu tava esperando, mas foi, sei lá, X. Eu acho também que eu tava esperando que os temas das tirinhas tivessem mais a ver com a vida adulta. Mas é o nome, né? Ninguém vira adulto de verdade. Reflexões. Então eu dei 3 estrelas pra ele. E por último, eu li As Viúvas Passam Bem, que é uma grande fofocona, tá? Eu também peguei ele pelo Kindle Unlimited. E ele vai contar pra gente a história dessas duas viúvas que são vizinhas e que elas se tornaram viúvas quando seus maridos mataram um ao outro. E aí, obviamente, elas se odeiam. Elas tinham uma relação cordial, ok, de vizinha, mas depois que isso acontece, elas começam a brigar e tudo mais. E a gente vai acompanhar a vida delas depois desse, né, desse falecimento ali dos maridos, e como tudo vai desenrolando e tudo mais. É uma leitura bacana, é uma grande fofoca. Eu achei bem legal, mas singela também, então eu dei 3,5 estrelas. Ufa, minha garganta já não está aguentando mais. Mas essas foram as minhas primeiras 24 leituras de 2026. Por enquanto tá sendo um ano meio mediano, na realidade. Eu queria estar gostando mais dos livros que eu tô lendo. Eu não sei se eu não sei mais escolher leitura, porque teve uma época que eu gostava muito de muitos livros. E vinha, assim, numa crescente muito boa, mas fazer o quê, né? Vamos ver se o segundo semestre melhora. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você já leu algum desses livros, o que você me recomenda pra eu sair dessa fase esquisita que eu tô vivendo. Ok, que em julho eu já fiz 2 leituras muito boas. Uma tá caminhando pra ser uma merda, mas depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Então já se inscreve no canal pra você não perder esses próximos vídeos e curte esse aqui se você gostou, tá bom? Grandíssimo beijo e tchau, tchau!